Boa noite para você também que sai do vídeo. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Nós vamos estar hoje meditando na palavra de Deus, o texto que está no livro do profeta Ezequiel. Nós vamos ler do capítulo 37, do versículo 1 ao 9 verso. E o foco vai ser no 9 verso. Amém? Ezequiel 37, versículo 1. Todos encontraram? Amém? Diz assim o texto: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus dos céus. Então ele me disse: Profetize para estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porém em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Até aí, irmãos, oremos. Pai querido, Pai amado, gracioso é o teu santo nome. Te peço mais uma noite, tomai a minha vida em tuas mãos. Tomai o meu intelecto, os meus sentimentos e tudo que venha a ser dito aqui nesta noite, ó Pai, venha do teu coração para os nossos corações. Que o Senhor venha iluminar a nossa mente através do teu Espírito, Senhor, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós nesta noite. E que essa palavra, Pai, venha encontrar um terreno fértil em nossos corações, para que venha frutificar, para que possamos também abençoar a vida de outras pessoas, Senhor, através dessa mesma palavra. Continua conosco, ó Deus, nos fortalecendo, nos direcionando. Também todos os nossos irmãos que estão no Brasil e no mundo afora, pregando a tua santa palavra. Continua com os teus filhos, nos fortalecendo, nos sustentando, em nome de Jesus nós clamamos. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Amados, esse verso que nós acabamos de ler, no texto de Ezequiel 37, versículo 9, diz: Ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e diz ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre eles, estes mortos, para que vivam. Amados, neste texto, Deus leva Ezequiel no meio de um vale que estava cheio de ossos secos, ossos sequíssimos, como diz o texto. Deus ordena para o profeta que ele clamasse dos quatro ventos que viesse o Espírito sobre aqueles mortos, para que eles pudessem reviver. Conforme o contexto de Ezequiel 37, esses ventos de Deus tinham o propósito de trazer vida sobre aqueles ossos secos. E quando nós olhamos o contexto histórico de Ezequiel 37, Ezequiel, o povo de Israel estava no momento do exílio babilônico, e eles estavam se sentindo mortos, eles estavam se sentindo como aquele vale de ossos secos, sequíssimos. E Deus estava falando para Ezequiel: Ezequiel, eu vou trazer vida ao meu povo, Ezequiel. Ezequiel, fala, profetiza, porque eu darei vida ao meu povo. E o Senhor manda Ezequiel profetizar
Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Amados, é Deus que move a vida, é o vento de Deus, o Espírito de Deus que nos dá a vida, que nos faz caminhar. Em Amós, o profeta Amós diz, no capítulo 4, versículo 13, ele fala o seguinte: porque é Ele quem forma os montes, cria o vento e declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Ele faz da manhã trevas e anda sobre os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, esse é o seu nome. Ou seja, tudo é possível a Deus. Deus tem controle de todas as coisas, irmãos. E hoje nós vamos falar sobre esses ventos que Deus traz sobre a vida dos crentes, a vida dos cristãos. E eu quero começar a falar sobre um vento, o vento da provisão. Lá em Números capítulo 11, versículo 31, diz o seguinte: então soprou um vento do Senhor, e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial em todas as direções, numa extensão cerca de um dia de caminhada, a uma altura de 1 metro sobre a terra. Amados, Deus envia a provisão. Deus move os 4 ventos e envia a provisão, mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio a terrenos inóspitos. Nesse contexto, que Deus soprou um vento, trouxe do mar as codornizes para o deserto, para alimentar o povo. Mesmo em meio aos nossos desertos, irmãos, Deus tem providência para as nossas vidas. Deus tem como mudar as circunstâncias de uma hora para outra. Assim como o vento muda de uma hora para outra, Deus pode mover. Deus sabe a hora de agir. Por isso precisamos confiar e esperar sempre na provisão do Senhor, porque Ele é fiel e Ele é justo, irmãos. No Salmo 106, versículo 5 diz: para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos, e me alegre com a alegria do teu povo, e me glorie com a tua herança. O salmista diz: para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos, ou seja, do teu povo, Senhor. Com alegria, me glorie com a tua herança. Amados, nós somos filhos de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus. O Senhor tem prazer em suprir as nossas necessidades. Amém, igreja? Ele tem prazer. E não só prazer, e como Ele também supre em abundância. A provisão da terra, a provisão de Deus, perdão, é certa e vem com abundância para saciar a nós, seja em qual área for da vida. Amados, nós temos que tomar cuidado para não murmurar, porque muitas das vezes a gente passa por tantas circunstâncias, passa por tantos desertos difíceis, por tantas prensas, pelas prensas da vida, que a murmuração vem a saltar, né, quase dos lábios. Eu fiquei olhando esse texto de Números e fiquei imaginando essa provisão que Deus deu em Números 11, 31. Trouxe as codornizes do mar. E aqui ele relata que a extensão dessa provisão era um dia de uma caminhada. Ou seja, ficam codornizes espalhados como se fosse um dia de caminhada. Vamos contar que nós estamos no deserto, não? Caminhar é difícil. Vamos dizer que esse povo caminhava 5 quilômetros por dia. Eu acho que caminhava mais, vamos lá. Vamos dizer que caminhava 5 quilômetros por dia. Você imagina 5 quilômetros de codornizes. E ainda 1 metro de altura. É muita codorniz, irmão. Tudo bem que o povo tinha 2 milhões de pessoas, mas era muita comida. E Deus supriu. Deus teve. O que me chama a atenção disso aqui? É o cuidado de Deus.
cuidado de Deus em mover. Números 14:36 diz: os homens que Moisés havia mandado para espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, falando mal da terra. Aí tem outro ponto, o cuidado para não murmurar, porque muitas das vezes Deus abençoa, Deus supre as nossas necessidades, mas o caminho é difícil, o caminho é estreito. Quando Moisés mandou os espias ir espiar a terra, foram 12 príncipes de cada tribo, foram um príncipe de cada tribo, ou seja, foram 12 príncipes, homens mais letrados daquela comunidade. E eles foram. Quando chegaram lá, os 12 viram a mesma coisa. Só que quando voltou para o relato, apenas 2 viram com os olhos da fé: Josué e Caleb. Os outros 10 olharam e começaram: olha, realmente a terra manda leite e mel, como Deus falou. Olha, mas os gigantes que tem lá, nós perante eles somos como gafanhotos. Olha, eu vi lá 2 homens para carregar um cacho de uva, mas os gigantes vão massacrar a gente. Eles falaram ao ponto, o povo começou a murmurar ao ponto de quererem matar Moisés. Queridos, Deus provê, mas é dentro do plano dele, não do nosso. Não é como muitas mentiras que são ditas aí fora: venha para Jesus e pare de sofrer. Isso é mentira. A palavra não diz sobre isso. A palavra diz que nós temos que negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir a Cristo. Então, o que está dizendo? Jesus, ele nos dá força, ele nos abençoa, assim como foi com o povo na terra prometida. Ele deu força, supriu a necessidade daquele povo, deu a lei para aquele povo, uma lei escrita pelo próprio dedo dele. E o povo só murmurava. O vento de Deus, irmãos, traz provisão. Amém, igreja? Traz provisão. O vento de Deus também traz, irmãos, livramento. Êxodo 14 diz assim: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar se tornou seco e as águas foram partidas. Amados, os livramentos de Deus vêm de onde nós menos esperamos. O povo de Israel estava aqui numa situação difícil. Atrás deles vinha o faraó e seu exército, ao lado montanhas, e na frente um mar. E lembre-se, quem guiou eles até lá foi quem? Deus. Deus os guiou até lá. Quando Moisés olha para frente, o mar, na visão de Moisés, intransponível, olha para trás, os carros do faraó, Deus segurando eles lá, mas eles estavam vindo. Moisés clama ao Senhor, e o Senhor diz: toca nas águas. E Moisés também lhe fala para o povo, antes ele fala: olha, fiquem olhando o livramento que o Senhor vos dará. E vem o vento e abriu o mar vermelho, 2 paredões de água. Amados, o livramento do Senhor, ele não é pela metade, mas ele é por completo. Deus tinha um plano em eliminar todo o
exército egípcio, que era o maior exército daquela época, era o maior império daquela época. Quando o povo termina de passar, Deus tira a coluna de fogo que segurava os carros de Faraó e eles começam a entrar, andar pelo mesmo caminho. Quando o último israelita atravessou, Deus manda Moisés tocar na água de novo para que o mar se fechasse. Moisés faz o que Deus mandou. O mar se fecha e o exército de Faraó é destruído. O livramento de Deus foi muito completo. Porque se Deus não destrói o exército de Faraó, naquele momento eles voltam, eles iam para o outro caminho para pegar o povo de Deus, eles vão perseguir. Amados, muitas das vezes nós estamos em um vento ou momentos complexos da vida, mas tenha certeza que Deus está ali cuidando de nós, cuidando da tua vida. O Senhor está dando livramentos tanto para você como para a sua família. Quantas das vezes, irmãos, Deus nos dá livramento que a gente nem imagina. Nem imagina. Deus, que eu já comentei isso aqui uma vez, muitos anos trabalhava no Rio, com venda para produto de laboratório, e eu tinha área praticamente do Rio todo, eu tinha cliente na zona sul do Rio, como também tinha cliente na Baixada, hospitais, né? E eu estava saindo de Copacabana, tinha ido no hospital lá no chamado Copador, estava saindo do laboratório de lá e tendo que ir um cliente lá em Nova Iguaçu, no hospital. E eu ia pegar ali do Rebouças, né? Do Rebouças de cair ali, já cair na linha vermelha, aí ia sair lá em São João de Meriti, na Via Dutra, né? Ia seguir lá para Nova Iguaçu. Quando eu estou saindo do Rebouças, eu sinto assim no meu coração: desce aí. Era a última saída, não sei se eles fizeram mais saída, mas na minha época, era a última saída que era ali em São Cristóvão. Saía do Rebouças, descia e caía ali em São Cristóvão. Desce aí. Eu desci. Eu falei, agora eu vou ter que dar um voltão, né? Pegar a Vida Brasil, né? E pegar a Dutra lá em Irajá, né? Aí estou eu pensando, aí falei assim, eu senti de ligar o rádio. Aí liguei o rádio na notícia, estava dando, tinham fechado a linha vermelha, troca de tiro. Aí eu falei assim, olha como é que Deus escuta da gente. E Deus, irmãos, ele muitas das vezes vem vento do livramento. Às vezes Deus nos faz dar mais voltas sobre o que se acordar, ou nos faz esperar mais um momento, mas Ele sempre está nos livrando do pior. Então, o vento de Deus tem que ser o vento do livramento, o vento que às vezes nos faz parar certos momentos, mas é porque Deus está nos livrando do pior. Amém, Deus? O vento que nós vemos é o vento da direção do Espírito Santo, é o vento de Deus. João capítulo 3, versículo 8 diz assim: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento sopra aonde quer, ou seja, a vontade é de Deus. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amados, nem sempre entendemos o vento do Senhor. O texto afirma que o vento sopra onde quer. A vontade aqui não é minha, não é sua, não é nossa, a vontade aqui é de Deus. E não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Assim é Deus. E assim é aqueles que são nascidos do Senhor. Nem sempre entendemos como o Senhor age, nem porquê. Um grande exemplo disso, que nós vemos na Bíblia, é o profeta Elias. Quando Elias está ali orando, e Deus, ali ele pregando a palavra, pedindo a Deus um avivamento ao povo de Israel,
né? O povo estava ali servindo a Baal. E no momento, Elias vai naquela batalha lá com os 450 profetas, né, de Baal. E naquele embate ali fizeram lá um holocausto, né? E fizeram a prova: o Deus que consumiu o holocausto é o Deus verdadeiro. E aí os profetas de Baal começaram de manhã, começaram a gritar, a clamar lá o Baal, e nada, e nada, e nada, e nada. Elias ainda brinca, fala: olha, quem sabe ele não está dormindo, grita mais alto. E nada. E quando eles terminam, Elias vai lá, faz o holocausto, começa a jogar água em cima do holocausto, ao ponto de a água escorrer. E Elias levanta os céus, e Deus desce com fogo, e consome o holocausto, e a água que escorria. E o povo, né, animou ali na hora, mataram os 450 profetas de Baal. Jezabel se levanta e diz que ia matar Elias. Elias vai para baixo de uma árvore triste. Por que Elias foi para baixo de uma árvore triste? Creio eu que Elias estava assim: agora vem um avivamento sobre o povo de Deus. Mas não houve um avivamento. Mas Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito para a vida de Elias. Deus também não abandonou Elias. Deus alimentou Elias, fez Elias, né? Elias foi caminhando para a caverna até determinado tempo, quando Deus fala para ele: o que fazes aí, Elias? Queridos, Deus não poderia ter avivado o povo naquele momento em que o fogo caiu sobre o holocausto, já tinham ali eliminado os profetas, e aí a nação, né, ou Acabe se arrependesse dos pecados dele, Jezabel seria deposta, mas não aconteceu nada disso. Mas Deus cuida daquele homem e continua cuidando do povo. Deus falou assim para Elias: olha, Elias achou que tudo tinha acabado. Elias falou: tem 7.000 lá que não dobraram o joelho. Tem 7.000 lá que o vento do meu espírito está mantendo de pé. Elias desce e faz tudo aquilo que Deus mandou. Chama outro para o seu lugar, era Eliseu. E o Senhor vem com uma carruagem de fogo e leva Elias para ele. E Eliseu fica com o manto de Elias para dar continuidade à obra profética. Eliseu fica com o manto de Elias para dar continuidade à obra profética de Elias, que Deus tinha na vida de Elias. Então, amados, muitas das vezes o dentro de Deus a gente não entende. E quando não entendemos, a única coisa que nós temos que fazer é confiar em Deus. É confiar em Deus. Por quê? Porque Ele é perfeito. Perfeito. Podemos afirmar que a direção de Deus, ela é perfeita. Ela sabe de todas as coisas. A direção de Deus é mais perfeita do que qualquer GPS, do que qualquer sistema de meteorologia mais avançado do mundo. Quer ver uns exemplos? Tem uns cruzeiros aí, às vezes tu vê, e os caras, o tempo muda de repente e eles entram dentro de uma tempestade que não era para entrar. E o pessoal que está lá dentro passa uns apertos, né? Às vezes eu vejo na internet alguns vídeos, né? Teve até um pregador famoso que falou que estava num aí, que pegou o navio, o cruzeiro desse aí. Ele falou que clamava a Deus para chegar do próximo ponto, que assim, acabou a viagem, ele achou que acabaria a vida. E realmente dizem que é um negócio terrível pegar tempestade no mar, né? Então, irmãos, mas aqui o que eu estou querendo dizer, Deus muitas das vezes nos faz esperar. Deus muitas das vezes até nos faz avançar e até entrar na tempestade, como fez com os discípulos. Mas Ele nunca nos abandonou.
quando os discípulos estavam dentro da tempestade, enfrentando aquele vento violento, Jesus estava andando sobre o mar, foi o encontro deles. Jesus estava andando sobre o medo deles. Jesus estava nos ensinando. Deus tem um tempo, irmãos, para cada um de nós. Deus nos ensina a cada um de nós no tempo dele. Seu verbo de livramento. Deus nos livra de todas as coisas. Em Provérbios capítulo 5, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas ou os seus caminhos. O ponto, irmãos, é em todo momento confiar em Deus. Confia nele de todo o coração. Você já confia em Deus por completo. Mesmo que você não esteja entendendo, mesmo que você não sabe que vento é esse, você pode ter certeza, se você ama Deus, Ele está ali conduzindo a tua vida a uma vereda melhor, a um caminho melhor. No tempo certo, você vai entender lá na frente. Olha o que Deus me livrou. Olha o que Deus está fazendo comigo. Esse é o vento da direção de Deus. E o último que eu queria falar é o vento do Espírito Santo. É o vento do poder de Deus sobre a vida do crente. Atos capítulo 2 diz: e de repente veio do céu o som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Amados, no contexto aqui, estavam 120 homens e mulheres na mesma casa, 40 dias, esperando esse momento da descida do Espírito Santo sobre a carne, como diz lá o profeta Joel. Estava se cumprindo aqui, e como Jesus disse a eles: olha, estejam unidos até que do céu desça sobre vós o poder. Sejais revestidos do poder. E eles buscaram a Deus 40 dias, clamando a Deus, e o Espírito Santo veio sobre a vida daqueles homens, daquelas mulheres. Amados, respeitando o que o texto diz, de repente, reforço o que já falamos sobre o vento da direção, ou seja, não podemos prever nem limitar a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo ele age de uma maneira surpreendente. Quando menos esperamos, Deus opera. Hudson Taylor, grande missionário de Deus na China, ele tinha uma frase que dizia: a obra de Deus é difícil, se torna impossível, e aí sim ela é realizada. É porque quando se torna impossível, quando se beira a parte do impossível, é Deus nos ensinando que é Ele quem faz. Para que em nenhum momento o homem venha a se gloriar e dizer assim: frio. Mas não foi o vento do Espírito, foi o poder do Espírito Santo. Assim que é descido sobre eles o poder do Espírito Santo, e assim que eles veem como se fossem línguas de labareda de fogo sobre a cabeça de cada um deles, Pedro sai. O pessoal achando que eles estavam embriagados, e eles falaram: não, nós não estamos embriagados. E ele começa a explicar o que estava acontecendo. E quando Pedro começa a explicar, a pregação de Pedro não é adocicada. A pregação de Pedro não é um cafuné, um carinho na cabeça. A pregação de Pedro é: israelitas, lembram de Jesus, o Nazareno? Eu estou simplificando, né? Lembram? Depois só vocês falam. Jesus Nazareno, cujo qual vós crucificastes. Este é o Messias esperado. Este é o Messias esperado. E a palavra de Deus que ali mais de 3.000 pessoas se converteram.
A palavra de Deus diz que ali, que cada pessoa que estava ali escutou aquela mensagem na sua língua materna. E ali tinha gregos, tinha italianos, tinha egípcios, judeus. Ou seja, eles estavam escutando na língua materna para que não houvesse dúvida do que estava sendo dito. Amados, quando Deus fala, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder, o Espírito Santo derrama do poder dele. O Espírito Santo move do poder dele. O Espírito Santo tem o poder de encher o crente, de nos fazer andar na plenitude de Deus. Muitas das vezes perguntam, por que a gente não vê pessoas sendo curadas como na época de Jesus? Por que a gente não vê milagres acontecendo, como aconteceu nos grandes avivamentos? Simples a resposta, porque nós precisamos, a igreja, no geral, o mundo, precisa de um avivamento. A igreja precisa ser enchida do Espírito Santo. Precisa andar não na reserva, não no meio tanque, mas transbordando, ou seja, na plenitude do Espírito. Precisamos buscar a Deus com tamanha veemência, como diz no primeiro mandamento, buscar a Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, todo o teu intelecto. Amarás a Deus é isso. Como é que Jesus diz que aquele que ama Ele é quem guarda os mandamentos? Ou seja, a minha expressão, a maior expressão de amor que nós, a igreja, tem a dar a Deus, é quando nós nos apegamos aos mandamentos de Deus e os guardamos em nosso coração. Não é um momento emotivo, não é um momento de um teclado tocando quando um pregador ou alguém está falando e ali desce as lágrimas. Não é isso, isso não é plenitude do Espírito Santo. Plenitude do Espírito Santo é você andar guardando o mandamento do Senhor, não negociando a palavra de Deus. É buscar a cada dia ser cheio, transbordante do Espírito Santo, para ser capacitado para continuar fazendo a obra de Deus. E qual é a obra de Deus? Nós falamos até hoje no estudo, no final. Pregar as boas novas do Senhor. Falar do Evangelho do Senhor. Esses homens estavam aqui sendo cheios do vento do Espírito, não para que eles fossem tirados como os profetas da hora, os apóstolos da hora. Os apóstolos só ficaram com eles, não existe mais apóstolo Cristo, os apóstolos de Jesus. Não foi isso. Mas eles estavam ali simplesmente sendo capacitados para a obra de Deus, para servir a Deus, para pregar o Evangelho. Nós temos que nos deixar ser cheios do Espírito, como diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, para pregarmos a palavra de Deus. Porque dentre todos os outros ventos que nós falamos a posterior, como o vento do livramento, como o vento que Deus supre em abundância, todos os ventos que falamos estão baseados nesse aqui, que é o vento do Espírito, do poder do Espírito, de andar do Espírito. As pessoas estão morrendo aí fora, estão indo para o inferno. Tem gente dentro de pseudo-igreja achando que está indo para o céu, mas está caminhando para o inferno. E nós precisamos estar cheios do Espírito para pregar em todo momento, com fé, pedindo ao Espírito Santo para mover esses corações, que muitos estão equivocados do que andar com Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, podemos viver uma vida de comunhão com Deus e poder com Deus. Olha o que diz em Efésios capítulo 5, versículo 17 ao 20.
Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriague com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito. Olha os conselhos que Paulo dá, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A adoração, a busca, os cânticos espirituais, o se envolver, igreja, está falando de igreja aqui. Não é para o nome de uma placa, não é para o nome de um homem, não é para o nome de uma mulher, mas é tudo para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O vento do Espírito Santo, irmãos, nos dá poder para pregar e combater as heresias desse mundo. O vento do Espírito Santo traz elucidação da palavra que nós lemos e pregamos. O Espírito Santo, ele nos dá força para ir além. Em todo momento, irmãos, precisamos e dependemos do Espírito de Deus. Dependa de Deus, meus irmãos. Você que está em casa, dependa de Deus. Deixe Deus te guiar. Deixe Deus ministrar o teu coração. Siga o que diz a palavra de Deus. Não caia nessa. Meu coração se sente bem. A Bíblia fala que o seu coração é enganoso. Charles Spurgeon dizia, num dos livros dele, uma frase que ele falava assim: procure um lugar onde o Evangelho fere a tua alma e te conduz à salvação. Porque a verdade, irmãos, fere a nossa alma. Porque a Bíblia nos diz que ela nos ensina o que é a verdade. O Evangelho nos ensina o que é a verdade. E nós precisamos, a todo momento, desse remédio da verdade, num mundo de cinismos, num mundo de mentira. Então busca a Deus de todo o teu coração. Entrega a Ele teu caminho, a tua vida, a tua família. Deixa o vento do Espírito te guiar. Deixe ser cheios do Espírito Santo. Que venhamos a todo momento, irmãos, buscar ser cheios, andar na plenitude do Espírito. Para que, como falamos outrora, o vento da provisão sopre a todo momento sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. O vento do livramento venha sempre estar nos direcionando. O vento da direção de Deus, que sopra onde Deus quer, e Ele nos conduz aonde Ele quer. E que acima de tudo, o vento do Espírito Santo venha queimar dentro dos vossos corações, a todo momento de nossos corações, para que possamos descansar na provisão de Deus na hora certa, para que possamos crer no livramento que Deus dá por completo, e para confiar a nossa vida na direção de Deus. Ou seja, temos que estar cheios do Espírito Santo. Porque se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós não conseguimos, nós falhamos. Mas nós precisamos a todo momento estar cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus venha falar o teu coração, porque poder Ele pode. O Espírito Santo de Deus venha iluminar a tua mente e te conduzir aos caminhos do Senhor. Essa mensagem também para essa noite para nós. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.
Vamos orar para encerrar nosso culto aqui no vídeo, e depois estarmos aqui na frente. Santo Pai, querido Deus, tomai-nos em tuas mãos. Tomai as nossas vidas. Tu conheces, Senhor, o nosso coração. Tu conheces a nossa mente. Tu sabes, Senhor, do que pensamos. Tu sabes, Senhor, do nosso proceder, de como andamos. Senhor, nós queremos entregar tudo isso em tuas mãos. Te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos conduzir a todo momento. Que teu Espírito Santo, Senhor, venha continuar a encher a cada mente, a cada coração aqui nesta noite, e a cada pessoa que está ouvindo esta palavra. Que o Senhor venha mover e inclinar esses corações à adoção do Evangelho, para que venham ser a todo momento transformados pelo teu Espírito. Senhor, nós dependemos de Ti. Sem Ti nada podemos fazer. Continua, Pai, trabalhando em cada um de nós, nos forjando, nos moldando segundo a Tua vontade. Continua, Pai, abençoando o Teu povo, livrando, suprindo, dando a direção e principalmente, Senhor, derramando do Teu Espírito sobre cada um de nós, para que possamos a todo momento falar do Teu Evangelho e pregar com a intrepidez do Teu Espírito, Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Ti, pois sem Ti nada podemos fazer. Enche-nos a cada dia mais e mais, Espírito Santo. Enche-nos de Ti a cada dia, Senhor. Faz em nós, usa as nossas vidas, Senhor, para que os cegos voltem a ver, para que os surdos voltem a ouvir, os mudos voltem a falar, os enfermos venham ser curados. Aviva a Tua igreja, Senhor. Aviva a Tua igreja, Senhor. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Em nome do Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém. Graças a Deus. Deus abençoe você no vídeo. E uma semana abençoada em nome de Jesus.